Graça e paz, amados, é com imenso prazer que nós estamos aqui novamente para transmitir as lições da Escola Dominical. Eu quero começar agradecendo a vocês que têm acompanhado o nosso canal e também dar uma satisfação porque escutei algumas reclamações e elas procedem. Eu disse, irmão Willy, a maioria dos irmãos e irmãs que veiculam as lições da Escola Bíblica Dominical, eles já na segunda, no máximo terça-feira, às vezes no próprio domingo, já deixam pronta a lição do domingo sequente ou subsequente. E o irmão está lançando essas lições na quarta-feira, na quinta, e a gente acha que está muito em cima, não é? Nós gostamos de ouvir outras pessoas também, ou parar, pausar o vídeo, fazer alguma anotação, e é bom quando a gente tem a oportunidade de começar a estudar a lição do domingo seguinte, já após o domingo em que a gente participou da Escola Bíblica Dominical. E de fato, gente, isso é realmente importante e procede. E nós vamos nos esforçar então para a partir da 7ª aula, que é após o dia 11 de maio, né? A próxima lição é dia 6, é dia 11 de maio, que é a lição 6, e a lição 7, ela vai ser veiculada no dia 18 de maio, que é Eu Sou a Ressurreição e a Vida. Então nós vamos procurar antecipar, né, para no máximo, até terça-feira de manhã, para que os irmãos tenham mais tempo para estudar a lição da Escola Bíblica Dominical. Irmãos, dá trabalho fazer essas lições. É estudo profundo, é leitura bíblica, são subsídios, é dicionário, é comentário bíblico, é enciclopédia bíblica, é o próprio texto que nós lemos, são traduções diferentes, para que vocês tenham uma aula aí razoável, não é? A última aula, se não me engano, foi 1 hora e 18 minutos, e tinha muito mais para falar, mas eu tento não passar de 1 hora, mas é quase que impossível, né? E é bom a gente trazer uma explicação da lição. Então nós vamos procurar antecipar. Eu quero começar então pedindo que vocês, né, possam aí se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, para que a cada vez que eu gravar um vídeo, você possa receber a informação de que o vídeo já está no ar. E também que você possa compartilhar os nossos vídeos em grupos de WhatsApp e chamar mais pessoas para fazer parte aqui da nossa família de Escola Bíblica Dominical. Eu quero começar de uma forma bem forte, irmãos. Bem forte. E eu sei que você vai concordar comigo. Pode ser que tenha algum líder espiritual que não concorde. Mas, uns dias atrás eu escutei alguém dizendo assim. Eu gosto até de fazer caras e bocas. Fui no culto de doutrina ontem. Pastor desceu o cajado, pastor desceu a vara. E eu fiquei pensando sobre a ovelha, a vara e o cajado. E eu ouço uma unanimidade de pastores, não é, dizendo aí que a vara serve para corrigir uma ovelha desobediente e discipliná-la. Dizem ainda que uma ovelha rebelde tem de ser tratada com vara. Alguns pregadores, não é, ainda vociferam, como eu acabei de dizer, não, ontem eu desci o cajado, né? Eu desci a vara. Será que esses instrumentos, a vara e o cajado, têm tais finalidades? Em Israel, lobos, hienas, panteras e chacais eram alguns dos principais predadores das ovelhas. Na antiguidade também havia leões e ursos na região. Basta você ver 1 Samuel, capítulo de número 17, versículos 33 até o 37. Você vai ver lá Davi contando a história de que ele estava pastoreando e apareceram o leão e o urso e ele os matou. E os pastores usavam um cajado para guiar as ovelhas e uma vara e uma funda para defendê-las. O pastor levava suas ovelhas para pastarem e beberem água durante o dia. Basta você ver o Salmo 23:1, não é? O Senhor é meu pastor, nada não faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, não é isso?
Então o pastor levava essas ovelhas para pastarem, beberem água durante o dia e as conduzia de volta ao curral à noite. Quando o pastor ele regressava, ele contava as ovelhas, não é? E caso tivesse alguma perdida, se ele desse falta de alguma, ele iria procurar aquela ovelha perdida. Em seguida, ele deitava-se na entrada do cercado para protegê-las. Geralmente deitava na entrada, não era sempre, mas geralmente. Na frase que você vê no próprio Salmo aí, a tua vara e o teu cajado me consolam, olha só, a tua vara e o teu cajado, o salmista não disse é para bater em mim, a tua vara e o teu cajado corrige a ovelha, não. A tua vara e o cajado me consolam. Essa palavra vara, ela traduz o hebraico shebet, que nesse contexto aí significa bordão, cetro ou bastão. Isso quer dizer que na frase o salmista se refere ao bastão usado pelos pastores de rebanho para combater animais selvagens. Nesse sentido, a vara era o principal instrumento de proteção. Já a palavra cajado traduz um vocábulo, não é, que era um bastão reto. O cajado tinha uma extremidade então torcida, né, em curva, em U, na ponta, e isso servia para prender as ovelhas individualmente, colocando-as, não é, na direção certa. Além disso, quando o pastor recolhia o rebanho no final do dia, ele fazia com que as ovelhas, uma a uma, passassem por seu cajado para que ele pudesse contá-las e examiná-las. Olha o cuidado e o trabalho que tinha um pastor. Foi por isso que o salmista enxergou a vara e o cajado como um instrumento de consolo. A tua vara e o teu cajado me consolam, e não para surrar a ovelha. Então, quando você ouvir alguém pregando diferente disso que eu estou dizendo aqui, esse tal ainda não conhece muito do Deus do Salmo 23, tá certo? Muito bem, então vamos começar a nossa aula. Geralmente eu começo lendo o texto áureo e a verdade prática. Posteriormente nós vamos fazer a leitura bíblica em classe e depois a introdução que é feita na revista do mestre e os objetivos desta aula. O bom pastor e as suas ovelhas. Texto áureo: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo 14. A verdade prática diz: Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. A leitura em classe, ela está em João, capítulo 10, versículos de 1 a 16. Comecemos então a leitura em classe. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome às suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estes a elas, e ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho
e um pastor. Olha que leitura graciosa e maravilhosa. Meus amados, nós temos aqui então a introdução que está no plano de aula da revista do professor, que diz assim: a lição dessa semana está organizada em 3 pontos. Primeiro, Jesus como a porta das ovelhas, que permite o acesso ao aprisco e à salvação. 2, o aprisco das ovelhas, simbolizando um espaço de segurança e proteção. E 3, a distinção entre o bom pastor, que sacrifica sua vida pelas ovelhas, e o mercenário, que as deixa em risco. Baseada em João 10, de 1 a 16, que nós já lemos, esta aula apresenta uma descrição de Jesus sobre as qualidades do bom pastor e o seu relacionamento com as ovelhas. Assim, é uma lição que destaca a liderança amorosa de Jesus e, ao mesmo tempo, ressalta a responsabilidade das ovelhas de identificarem a sua voz e atenderem ao seu chamado. Nós temos aqui, então, os objetivos da lição. O primeiro objetivo: analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer comunhão com Deus. 2, esclarecer o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento ao corpo de Cristo. E 3, diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. Então está bem claro aqui qual é o propósito da lição, ou quais são os propósitos da lição. E nós vamos então iniciar fazendo a introdução agora da lição propriamente dita. E diz assim a introdução da revista: nesta lição estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que Nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas e a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representam o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. Então, meus queridos, vamos começar então o primeiro tópico: Jesus, a porta das ovelhas. E o primeiro subtópico diz o contexto. Mas primeiro, meus amados, eu preciso fazer aqui uma narrativa, que é a narrativa do capítulo 9. Por quê? Porque o capítulo 10 ele vai ser melhor entendido, que é o capítulo desta lição, se nós nos contextualizarmos com o capítulo 9, que não está dentro das 13 lições daqui que foi proposta para nós. Então o capítulo 9 vai dizer o seguinte: que Jesus ia passando, viu um cego de nascença, os discípulos também perceberam aquele homem ali e resolveram fazer uma pergunta: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E aqui eu já vejo 2 problemas, né? Que o primeiro é que, como é que uma criança no ventre ia pecar e como resultado do pecado dela no ventre ia ficar cega? Se ela não tinha discernimento da mão esquerda ou direita. Uma pergunta que para nós é sem nexo. E a segunda: os pais pecaram, ela nasceu cega? Não é? Então, a questão não era o pecado. Mas, naquele tempo antigo, todo aleijume ou deficiência, muitas vezes era associado ao pecado. Mas nós percebemos por esse texto que Jesus disse que ele vai responder: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E Jesus disse então que ele estava ali para fazer as obras daquele que tinha enviado ele, porque ia chegar um período em que ninguém poderia trabalhar. Ele se identifica como a luz do mundo, e depois Jesus vai, cospe na terra, fez um barrinho ali, fez um lodo, diz a Bíblia que fez um lodo, untou os olhos daquele cego e disse: vai para o tanque de Siloé e vai te lavar lá. E quando ele foi, se lavou, voltou vendo. Aí os vizinhos daqueles rapaz, não sei se era um rapaz, um homem já mais maduro, mas sabiam que ele era cego, começaram a arrazoar: olha,
Não é esse que era cego e ficava sentado mendigando? Aí uns diziam, não, acho que não é ele não. Outros diziam, parece com ele. Mas o próprio que era ex-cego dizia assim, não, sou eu. Aí começaram a perguntar, mas como foi que aconteceu que os seus olhos se abriram? Como é que se te abriram os olhos aí? Ele disse, olha, um homem chamado Jesus fez lodo, me untou os olhos, não é? E me disse, vai te lavar no tanque de Siloé. E aí eu fui, me lavei e agora estou vendo. Aí perguntaram, onde é que está ele? Ele respondeu, não sei. Aí pegaram o rapaz, não sei se com o consentimento dele ou contra, não é? E levaram até os fariseus. E aí era um dia de sábado, inclusive, quando Jesus abriu os olhos daquele homem. E os fariseus então fazem uma roda em volta daquele rapaz e pergunta, como é que você viu? Explica para nós aí como é que você viu. Aí ele vai explicar tudo de novo. Olha, um homem me untou meus olhos com lodo, fez um barrinho lá na terra, colocou nos meus olhos, mandou me lavar, eu me lavei e agora estou vendo. Aí alguns daqueles que estavam ali diziam assim, não é? Olha, esse homem não é de Deus. Se referindo à pessoa de Jesus que tinha feito um milagre. Não, esse homem não é de Deus. Aí os outros diziam, não, mas como é que se ele não é de Deus, ele é pecador? Como é que ele então, se ele é pecador, ele pode fazer milagre? Não, mas ele não guarda o sábado. Sim, mas ele não pode, mas se ele é pecador, ele não pode fazer milagre. Aí começou a ter uma dissensão entre eles. Aí eles voltam, isso eles devem ter conversado em particular, deixaram lá o cego esperando, né? Porque no versículo 17 do capítulo 9, diz assim que eles tornaram a dizer ao cego, tu dizes, você que está falando aí que alguém te abriu os olhos, né? Você era cego e alguém te abriu os olhos. O que é que você fala dele? O que é que você pode dizer desse homem aí que fez isso aí? Ele disse, olha, o cego dizendo, eu posso dizer que é um profeta. Aí, irmão, os judeus não creram, né, que esse homem tivesse sido cego. Não, não é possível, esse cara não era cego. Né? Não, vamos chamar os pais dele. Aí segura o ex-cego aqui. Vai alguém buscar os pais dele lá, localizar a casa dele. Vem trazendo o pai e a mãe dele. Aí, quando chega o pai e a mãe, olha, esse aqui é o vosso filho. Vocês confirmam que ele nasceu cego? Mas como é que ele nasceu cego que você está vendo agora? Aí os pais responderam, olha, nós sabemos que esse é o nosso filho. Irmão, qual é o pai que não conhece o filho? Pelo amor de Deus, né? E nós sabemos que ele nasceu cego. Agora, como ele vê, a gente não sabe, certo? Ou não sabemos também quem foi que abriu os olhos dele. Agora, ele tem idade, ele é maior, pergunta para ele aí. Ele vai falar por si mesmo, ele sabe responder. Só que ele já tinha respondido umas 3 vezes pelo menos. E os pais disseram isso, né? Pergunta para ele, porque eles estavam temendo os judeus. Eles estavam com medo dos fariseus. Por quê? Porque eles já tinham resolvido entre eles que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, ele teria que ser expulso da sinagoga, não podia mais ficar. E os pais queriam continuar frequentando as reuniões na sinagoga. Por isso que os pais disseram, olha, pergunta para ele tem idade. Aí chamaram outra vez o cego e disse, olha, esse homem que fez isso com você é pecador, tá? Esse é pecador e acabou. Ele respondeu, olha, se é pecador, tá lá no versículo de número 25, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora eu tô vendo. Aí perguntaram de novo, irmão, eles estavam enchendo a paciência do homem. Só falta, parece que eles estavam querendo que o homem negasse que ele tinha sido cego. E todo mundo conhecia ele, porque você não conhece, eu acredito no seu bairro deve ter aquele morador de rua que você vê todo dia, aquele mendigo, né, que você vê todo dia, tá sempre ali no mesmo lugar. Você passa ali todo dia a pessoa naquela situação, você conhece a pessoa. Às vezes você não sabe o nome dele, não sabe a origem dele, qual é a família dele, mas de vista você vê todo dia e vê também a condição da pessoa. Aí tornaram a dizer, escuta, o que ele fez? Como é que ele abriu seus olhos? Aí o ex-cego já começou a ficar nervoso. Eu já disse para vocês não estão ouvindo. Por que vocês estão querendo ouvir de novo? Vocês também por acaso querem ser discípulo dele? Aí o homem quebrou na emenda, né? Aí eles pegaram e injuriaram esse ex-cego, não é? Xingaram ele, discípulo dele sejas tu,
nós somos discípulos de Moisés, dizendo, e nós bem sabemos que falou Deus a Moisés, mas esse não sabe nem de onde é. Esse tal de Jesus a gente não sabe de onde é, agora Moisés a gente sabe. Aí o homem respondeu, nisto pois está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo ele me abriu os olhos. Irmão, o homem foi para o debate, e ele ainda respondeu assim, ora, nós sabemos, quer dizer, vocês também sabem, eu sei, vocês sabem, que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Nas entrelinhas, o ex-cego estava dizendo, esse homem aí é homem de Deus, porque ele foi ouvido por Deus e ele me curou, e acabou, eu estou vendo. E outra coisa, ele disse lá, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, ele não poderia fazer nada. Aí, o que fizeram? O que fizeram, irmãos? Expulsaram o homem da sinagoga, mandaram o homem embora, não é? Mandaram o homem embora. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, olha a qualidade dos pastores que haviam lá. Mas Jesus escutou que tinham expulsado o homem. Aí se encontrou com ele e disse, crês tu no Filho de Deus? Você crê no Filho de Deus? Ele respondeu, Senhor, quem que é o Filho de Deus para que nele eu creia? Aí Jesus disse assim, olha, você está vendo ele aqui agora. É eu que falo contigo. Irmão, que momento emocionante. Que momento glorioso. Quando Jesus disse, o homem pergunta, mas Senhor, quem é o Filho de Deus para que eu creia nele? Você está vendo ele agora. Você está na frente dele. E a Bíblia diz, eu creio, Senhor. E o adorou. Não é? E aí Jesus dá uma mensagem para ele. Ele, além de ser curado, ele recebe uma mensagem do próprio Cristo. Olha, eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Não é? E os fariseus já reclamaram, porque escutaram Jesus falando. Alguém ficou perto dele. Opa! Você está falando aí que nós somos cegos? Aí Jesus responde, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas vocês estão dizendo que vocês veem, que vocês enxergam, então por isso que o vosso pecado permanece. Agora você vai entender o que se passa no capítulo de número 10, que é o tema da nossa lição. Não é? Veja aí os versículos 1 e 2, que Jesus ele está dizendo, o apóstolo está dizendo aqui, olha, Jesus dizendo, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas só por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Essas palavras aqui, elas estão ligadas diretamente a essa narrativa que eu acabei de fazer para vocês aqui do capítulo 9. Da parábola vai transparecer que o ex-cego fez parte, ou passou a fazer parte do rebanho do bom pastor. O que se aplica a ele também se aplica a todo o rebanho. E quem são os pastores do rebanho de Deus? Os líderes religiosos de Israel, sem dúvida, teriam requisitado esse título para eles. Entretanto, eles eram os mais ferrenhos opositores de Jesus e da sua mensagem. O homem curado de cegueira esperou em vão o cuidado, não é, que aqueles pastores, representados ali pelas figuras dos fariseus, poderiam lhe dar. Mas o que eles fizeram? Expulsaram do rebanho da qual eles eram os responsáveis. Porém, depois disso, ele encontrou em Jesus um pastor de verdade. Nesse contexto é fácil identificar os outros como ladrões e salteadores, pastores falsos que se esgueiram, se insinuam e se intrometem no rebanho. Então essa parábola que nós lemos aqui, que está aqui nesse texto da lição, ela deve ser lida como o pano de fundo de Ezequiel capítulo 34. Vamos dar uma lida? Eu não estou me recordando dos versículos agora, mas Ezequiel 34 faz um pano de fundo com esse texto da lição. Deixa eu achar aqui o versículo correto, que eu acabei não anotando. Ezequiel 34... é o capítulo todo, mas eu vou aqui escolher o versículo 10. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas.
os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-eis de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. E deixa eu pular mais aqui. Olha, versículo 16: a perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. E aí vai discorrendo. Seria interessante, gente, eu não vou ler tudo por conta do tempo, que você desse uma pausa, não é? Dá uma pausa no vídeo aí, você que é estudioso da palavra, da Escola Bíblica Dominical, e leia o capítulo 34 completo do livro do profeta Ezequiel. E veja que Deus de Israel fala como pastor de seu povo, que nomeia pastores subordinados para cuidar deles. Mas esses pastores, não é, são denunciados por estarem mais preocupados em se alimentar do que fornecer alimento para as ovelhas confiadas ao seu cuidado. São os pastores inúteis, que está lá em Zacarias capítulo 11, versículo 17. Eu vou deixar para você aqui referência na tela, para você dar mais uma pausa e você dar uma olhada lá. Então, em vez de tomar conta das ovelhas, eles se omitiram, sacrificavam as mais gordas para se deliciar com a sua carne e se vestir com a sua lã. Por isso esses pastores indignos devem ser expulsos. O próprio Deus, não é? Eu li agora para vocês agora há pouco, procurará suas ovelhas dispersas e as reunirá num só rebanho, trazendo-as dos lugares para os quais tinham se desviado. Aquelas que precisarem de cuidado, um cuidado maior, vai ser dada atenção a essas ovelhas, né? Uma atenção especial, e ele entregará todas a alguém digno de confiança nele depositada. E, inclusive, há um versículo que diz assim: suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. O meu servo Davi, ele lhes servirá de pastor. É isso mesmo. Eu não estou me recordando a referência que eu deveria ter anotado, gente, mas eu vou dar seguimento aqui. Enfim, não é? Quando a gente fala, quando a Bíblia escreve aqui meu servo Davi, não é? Em outros trechos também, é claramente uma referência ao Messias, que é da linhagem de Davi. Deu embananada agora, mas é assim mesmo. É muito conhecimento para a gente adquirir. Muitos ouvintes de Jesus estavam familiarizados com esses detalhes. Mesmo hoje, um pastor com as suas ovelhas na Terra Santa serve muito bem na ilustração. O curral serve, não é, de abrigo para as ovelhas. Ele deve ter sido cercado de pedras, mais ou menos quadrado, com uma entrada de um lado. E essa entrada era guardada por um porteiro ou guarda, cuja tarefa era deixar entrar pessoas autorizadas e manter os intrusos do lado de fora. Se alguém fosse visto escalando o muro por algum dos outros lados, não havia erro em considerá-lo como intruso com más intenções. E para desestimular essas pessoas, muitas vezes esses muros eles eram cobertos de espinhos. Mais de um rebanho podia ser abrigado em um desses cercados. O pastor precisava somente chamar da entrada as suas ovelhas, elas reconheciam a sua voz e acabavam então se aproximando. Além disso, os rebanhos não eram grandes demais e ele podia conhecer melhor cada ovelha individualmente e saber o seu nome. O nome poderia ser derivado de alguma marca ou traço singular que aquela ovelha tinha, e aí o pastor observava aquela marca, aquele traço, aquela característica e dava o nome para a ovelha. O pastor é o próprio Jesus, quando a gente faz aqui uma alegoria desse texto, que ele vem para o curral judaico e chama os seus discípulos para fora. Na verdade, um deles tinha saído um pouco antes, outros já tinham atendido ao chamado anteriormente e outros não demorariam a ser parte daquele rebanho. Os integrantes do mundo religioso não conseguiam comunicar-se com um homem que fora cego.
Vocês perceberam a dificuldade que tinha o homem falando claramente várias vezes? Eles não conseguiam entender, o homem não queria entender, não é? Então, para esse ex-cego, a voz desses fariseus era a voz de estranhos. Mas quando o verdadeiro pastor de Israel o encontrou e lhe falou, ele respondeu imediatamente. Vamos reler o versículo 9 do texto aqui? Olha só, da lição, Jesus falando: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Havia um problema evidente nessas palavras, do modo como é que estão dentro do contexto. Nos versículos precedentes ao versículo 9 e nos subsequentes, Jesus diz ter o pastor que chama suas ovelhas e as guia para fora do cercado, para campos onde podem pastar em segurança. Mas aqui ele diz ser a porta através da qual elas entram e saem do curral. Não adianta levantar a possibilidade de que o pastor talvez, dormisse o tempo todo. Por isso que eu disse anteriormente que na boa parte das vezes o pastor ele ficava de fato na entrada. Mas isso não era uma coisa corriqueira, uma coisa diária, uma coisa constante. A gente afirmar que ele ficava ali deitado a noite toda na porta. Mas a parábola fala de um porteiro ou guarda cuja tarefa era controlar a entrada e impedir que qualquer pessoa não autorizada entrasse. E, conforme diz o versículo 3, a este o porteiro abre. Tá vendo? O porteiro abre, versículo 3 da lição, no capítulo 10. Né? E também tem um teólogo, um autor americano, chamado Charles Cutler Torrey. Ele disse que, ele deu uma sugestão teológica, né, de que a palavra aramaica para designar pastor foi mal entendida, segundo ele, e confundida com a palavra porta, né, tendo sido traduzida erroneamente para o grego. Agora, quando Jesus diz eu sou a porta, não é muito diferente de eu sou o caminho. É natural chamar de Jesus de porta ou caminho para a salvação. Jesus é a porta para a salvação. Jesus é o caminho para a salvação. Jesus se chama de porta nos versículos 7 e no versículo 9, mas no versículo 8 é mais provável que Jesus esteja falando como pastor, não é? Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não seguem. Aqui Jesus está falando como pastor. Mas no versículo 7, olha, ele diz que é a porta. No versículo 9 também ele diz que é a porta. Nos versículos 1 e 2, o pastor correto é contrastado com o ladrão e salteador. Há um contraste aí, há uma diferença, uma oposição, sendo que o mesmo contraste é feito no versículo 8. Os ladrões e salteadores podiam ser os integrantes do sistema que tinham se mostrado péssimos pastores dos membros necessitados dos rebanhos de Israel, como era o homem que foi curado de sua cegueira. Olha o tratamento que aquele homem recebeu, gente. Aquele homem foi praticamente escorraçado, meus irmãos. E nós podemos pensar também, por exemplo, como Teudas e Judas o Galileu. Vamos ler Atos capítulo 5, versículo 36 e 37, para vocês entenderem o que eu vou falar. Atos capítulo 5, versículos 36 e 37. Porque eles estavam, para aquele homem que era ex-cego, eles começaram a descaracterizar Jesus. Não, esse homem é pecador. O cego questionou, mas como é que ele é pecador se ele operou um milagre, se ele está curando? Não, mas ele não é de Deus. Como ele não é de Deus? Se desde a fundação do mundo nunca se ouviu falar que alguém curou um cego e agora eu fui curado. Não, tu é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Você pode ser discípulo dele. E quem falar no nome dele vai ser expulso da sinagoga. Então, quer dizer, Jesus estava também sendo rejeitado e havia uma orientação para rejeição a Jesus. Vamos ler 5, 36 e 37. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, marca esse nome, Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, do Teudas, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos. Aí agora há uma referência a Jesus. E agora digo-vos
dai de mão a este homem, se referindo a Jesus, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra ele. Quem falou isso? Gamaliel, sábio Gamaliel, certo? Então, apareceram falsos messias, líderes de revoltas e outras pessoas desse tipo, que se reuniam, não é? E conseguiam também reunir adeptos para levá-los após si, mas acabavam indo para o desastre. Muito bem, vamos para o tópico de número 2, o aprisco. O aprisco das ovelhas. Mas, gente, é bom a gente lembrar também, ainda dentro do tópico primeiro, antes de entrar no 2, lá no finalzinho do subtópico 1, diz assim: este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presentes na profecia de Ezequiel 34. Lembra que eu pedi para vocês darem uma lida? Gente, o que tem de falsos pastores hoje? Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque eu teria que ficar aqui citando nomes. Eu vou evitar citar nome. Mas os crentes que têm no mínimo 20 anos de crente, 20, 30, 40, como eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar sobre tanto escândalo que está havendo no nosso meio. Isso é vergonhoso. Nós temos alguns canais de notícias gospel no YouTube e também no Instagram e Facebook, que a gente chama de fofoqueiros gospel. Mas você sabia que eu entendo assim, que estes homens podem estar sendo usados por Deus para arrancar a máscara desses falsos pastores, falsos profetas? Gente, adultério se está se tornando uma coisa comum em muitas cúpulas. Desvios de dinheiro, corrupção, desvio de conduta, falta de ética. Nós temos convenções no Brasil colocando pedófilos e adúlteros que foram condenados pela justiça dos homens, fato comprovado, transitado e julgado, para assumir cadeira e mesa diretora de convenção. Pasmem vocês, muitos de vocês sabem o que eu estou falando. Nós temos homens velhos abandonando a esposa, se casando com garotas com menos da metade da idade e continuam à frente de trabalho. Nós temos tantos outros enganando as pessoas, usando a Bíblia e a palavra de Deus para arrancar dinheiro das pessoas. E eles têm um poder de persuasão na língua, uma articulação verbal tão poderosa que as pessoas acabam deixando até carro, de relógio, sabe, escritura de casa. É um negócio terrível. E eu vou te falar, muitos desses homens aí opera milagre, viu? Opera milagre, na igreja deles tem maravilha, na igreja deles acontece obras extraordinárias, pessoas entram lá e são abençoadas, porque a mão pode ser leprosa, mas se a semente for boa vai germinar. E são estes que vão dizer, e naquele dia muitos me dirão, mas Senhor, Senhor, no teu nome nós fizemos. E vai descrever todos os benefícios que eles fizeram de obras extraordinárias. Mas o Senhor vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São esses falsos pastores que dispersam as ovelhas, que mentem, porque muitas dessas pessoas acabam sendo frustradas. Muitas não recebem nada e se frustram com o evangelho, com Jesus, com Deus, com a igreja, com tudo. Não estão pregando mais salvação, estão mostrando um evangelho cuja cruz foi tirada e agora se coloca uma escada. É um modo de vida para te dar ascensão pessoal. As pessoas estão procurando agora as mãos de Deus e não mais a face de Deus. Falsos pastores. Falsos pastores. Vamos continuar? O aprisco das ovelhas? E o subtítulo diz... Deixa eu virar a página aqui. Parábola? Uma alegoria? E começa assim. O versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. É uma parábola.
Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola. Desta forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. As parábolas de Jesus são histórias curtas, alegóricas e com um propósito educativo, usadas para ilustrar verdades espirituais e princípios religiosos. Elas são construídas a partir de situações e elementos do mundo real, do cotidiano, que aconteceu no dia a dia e que era familiar aos ouvintes para transmitir ensinamentos sobre o reino de Deus. Por exemplo, quando Jesus chegava para os homens do mar, para que eles entendessem a sua linguagem e para descomplicá-la, Jesus dizia: eu vos farei pescadores de homens. Era o contexto deles, o mar, os peixes, as redes. Para pescar precisa de uma vara ou então de rede. Chegava para o povo da roça, da agricultura, dizia assim: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Olha que bacana. Aí chegava para os pastores, olha, eu sou o bom pastor. Então, Jesus também falava por parábola para que os ouvintes entendessem, para transmitir os ensinamentos sobre o reino de Deus. E nós temos algumas características principais das parábolas de Jesus. Primeiro, são histórias curtas e alegóricas. Deixa eu corrigir uma fala minha aqui. Jesus falava por parábola para os seus discípulos entenderem. Para os seus discípulos entenderem. Ponto. Então, voltando. Então, característica das parábolas de Jesus. São histórias curtas e alegóricas. São narrativas concisas que utilizam símbolos e metáforas para transmitir uma mensagem. Uma outra característica da parábola era o ensinamento espiritual. Seu objetivo principal é revelar verdades sobre o reino de Deus, a relação entre o Deus e a humanidade e a natureza da fé. Outra característica era o contexto real, porque elas eram inspiradas em situações e elementos do dia a dia, como semeadura, casamento, pesca, entre outros, tornando-as compreensíveis e relevantes para os ouvintes. E também ela é permeada por simbolismos e metáforas. Cada elemento da história tem um significado, tem um símbolo, né, ou um simbolismo, um significado simbólico, que revela uma verdade mais profunda, como o semeador e a semente da parábola do semeador. Uma outra coisa é que a parábola, ela aplicava um desafio à visão de mundo. As parábolas muitas vezes acabam desafiando as expectativas e as visões do mundo, que são comuns, que são cotidianas, que são triviais, levando os ouvintes a questionar as suas próprias crenças e a perceber a verdade por trás da história. Também as parábolas tinham intenção educativa. Jesus utilizava as parábolas como ferramenta de ensino para transmitir as suas mensagens e inspirar a reflexão sobre o reino de Deus. E também havia uma variedade de temas. As parábolas de Jesus, por exemplo, abordavam vários temas, como a importância do arrependimento, a natureza da fé, a grandeza do reino de Deus, entre outros. E também era uma forma de comunicação com o público, com a multidão, não é? Era uma interação de Jesus com as pessoas. As parábolas eram contadas em linguagem acessível e familiar, com o objetivo de atingir o público mais amplo e despertar a curiosidade e o interesse pela mensagem de Jesus. Porque algumas pessoas não entendiam a mensagem por parábola e isso atraía as pessoas. Elas se aproximavam. Senhor, o que isso quer dizer? Aí Jesus dava explicação. Lembrando, gente, que a palavra parábola não é a tradução de parabolé no texto aqui. O termo usado para designar as parábolas, não é? Nesse texto aqui é siparoimia, que significa provérbio, não é? Como nos livros, como no livro de Provérbios de Salomão, por exemplo, né? Ou então significa enigma, alguma coisa para você descobrir. Para os ouvintes de Jesus, ele continuou sendo um enigma. Enfim, não é? Também, quando se fala aqui parábola, uma alegoria, nós temos o tópico seguinte, que é o subtópico 2 do tópico 2. O aprisco das ovelhas.
e inicia assim: o aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras, que possuía apenas uma entrada ou porta por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Enfim, então, nós estamos vendo aqui o cercado das ovelhas eram protegidas por muros. Mas depois que o pastor chama suas ovelhas para fora, aí se pergunta, que proteção que elas tinham? Que proteção que elas tinham além dos muros? Nenhuma, exceto pelo próprio pastor. Enquanto elas ficassem perto dele, tudo estaria bem. A característica de um bom pastor é que ele defende as suas ovelhas, mesmo correndo perigo. Este pastor acaba se revelando o verdadeiro rei de Israel e o servo do Senhor obediente, cumprindo a primeira parte da sua missão, tornar a trazer a Jacó e reunir Israel. Então, está encerrado aqui o subtópico 2, o aprisco das ovelhas, e também o subtópico 3, o lugar de proteção. Eu já falei sobre isto também. Nós temos então o último tópico, que é a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Gente, eu vou juntar aqui tudo, não é? Todos os 3 tópicos, o bom pastor, depois o subtópico 2, o mercenário, e o subtópico 3, lobos vorazes versus o bom pastor. E vou dar uma explicação aqui um pouco mais pausada, para que nós juntemos esses 3 subtópicos do tópico 3. Versículos 10 a 13. Vamos reler da leitura em classe? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. As intenções de um ladrão diante de ovelhas são inteiramente más. Isso a gente já sabe. Os planos do bom pastor são totalmente bons. Está aí o contraste. Ele deseja a providência e o bem-estar das ovelhas. Ele não se contentam com que elas tenham uma existência de privações e miséria. Ele quer que elas vivam plenamente a sua vida, tenham bastante pasto e gozem de boa saúde. O pastor prova ser bom porque se preocupa em primeiro lugar com o bem-estar das ovelhas, não com o seu próprio. Ele até arrisca a sua vida para salvar, não é, a vida delas. O mercenário não tem as mesmas intenções dos ladrões e salteadores. Não é a mesma coisa o mercenário dos ladrões e salteadores, mas não tem interesse pessoal pelas ovelhas, não é? O mesmo interesse que o pastor verdadeiro tem, o mercenário não tem. Este mercenário, ele toma conta das ovelhas em troca do seu salário. Ele faz sua obrigação muito bem em tempos normais, mas quando o perigo aparece, quando o perigo vem, ele está mais preocupado com a sua própria segurança do que com cuidado com as ovelhas. Ele não se disporá a arriscar sua vida para defendê-las do lobo que as espreita como pastor de verdade. E finalmente, gente, o versículo 16 da nossa lição, ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então é característico do pastor verdadeiro que ele conheça as suas ovelhas. E o verbo conhecer aqui ocorre 4 vezes nos versículos 14 e no versículo 15. Pode dar uma olhada na sua lição, pode dar uma pausa aí. E em todas as vezes ele está usando o presente gnômico de gnosco ou ginosco. O Senhor sabe quem é dele. A disposição, não é do pastor dispor-se a perigos de morte em prol das suas ovelhas é anunciada diretamente por Jesus. Os leitores do Evangelho sabiam que Jesus não somente se expôs a perigos de morte em prol do seu povo, mas acabou mesmo colocando-se entre eles, não é? Entre eles e seu inimigo. Jesus se expôs ao perigo e ele fez isso voluntariamente e acabou morrendo no meu e no seu lugar. Na verdade, é isso que as palavras de Jesus nos versículos 17 e 18 do capítulo 10 de João vão indicar. Vamos ler João 10, 17 e 18. Está dizendo assim, olha, ninguém me tira de mim. Vamos ler o 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida
para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Suas ovelhas pertenciam a este abrigo. Era da linhagem judaica, mas ele tinha outras ovelhas que precisavam ser buscadas, que nunca tinham pertencido a este rebanho e, na verdade, nem podiam ser encaixadas nele. Mais tarde, no Evangelho, elas são chamadas de filhos de Deus que andavam dispersos, que precisavam ser reunidos por Jesus em um só corpo, junto com os que pertenciam à nação de Israel. Essas palavras de Jesus apontam para a missão entre os gentios e a formação da comunidade constituída de judeus e gentios crentes, onde não há judeu e nem grego. Certo? Conforme diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 28 e Colossenses capítulo 3 e o versículo 11. Portanto, amados, hoje fomos bem sucintos, né? São 50 minutos de aula aí. Vamos fazer a conclusão, conforme está na revista. E ela diz assim: o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem, seguindo-a. Desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Então esta foi a lição de hoje e com ela nós aprendemos o que é um bom pastor. Meus amados, eu poderia falar muito mais, trazer os exemplos de hoje, encher aqui a tela de vídeo, de notícias, dos falsos profetas que permeiam hoje o nosso contexto evangélico no Brasil, não é? Poderia dar muitos exemplos aqui, mas eu comecei a investigar a vida de alguns homens que eu até traria para cá, mas acabou me dando nojo, acabou me dando asco. E eu falei, eu não vou compartilhar. Quem quiser que pesquise, não é? Pesquise aí e vocês vão ver notícias fartas, mas isso não nos tira, não é? A orientação de seguir sempre o bom pastor, de conhecer a voz do bom pastor. E trazendo para o lado humano, graças a Deus que existem os remanescentes, existem homens verdadeiramente compromissados com a palavra, compromissados com Deus, compromissados com a igreja, com a sua obra, sofredores de verdade, que muitas vezes estão penando, mas não desistem. Existem muitos remanescentes e estes sim representam o bom pastor aqui na terra. Gente, que Deus abençoe vocês, que a graça de Deus cubra a sua casa, cubra a sua vida e não deixe de se inscrever em nosso canal, de deixar o seu like que muito nos ajuda, fazer algum comentário aí e também de assistir a próxima aula que vai ser Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Um abraço a todos, que Deus te abençoe.